Hum, tá, então essa semana a gente vai ver. A gente vai continuar equações de segundo grau, tá? Que a gente não terminou na aula passada. E aí, creio eu que vai sobrar um pouco de tempo. E a gente pode daí ver o conteúdo dessa semana, que é os conceitos iniciais de funções, tá? Deixa eu só ligar minha câmera aqui. Enquanto isso, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi a semana de vocês? Tá. Que bom que tá passando rápido, né? Aí a gente sofre menos com tudo que tá acontecendo. Tá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá, beleza, então. Então, a gente vai começar da 3, tá? Porque eu resolvi a 1 e a 2 na aula passada. Deixa eu pegar aqui. É uma questão da UTF-PR, tá? Que pede para resolver a equação biquadrada. 3 é 6x na quarta menos 5x ao quadrado mais 1 igual a 0, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui é resolver essa equação. Como é que a gente vai fazer isso? Pera aí. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente está acostumado a resolver os problemas com x ao quadrado, certo? O que acontece aqui é que nessa equação aqui, como o termo independente, que é 1, ele não depende de x, a gente pode fazer uma substituição aqui. Que é o quê? Eu posso chamar y, criar uma variável nova, certo? E eu posso chamar ela de x ao quadrado. Tá? E aí, o que eu vou fazer com essa variável nova que eu criei? Eu vou tentar substituir ela aqui na nossa equação. Tá? Porque se eu olhar bem para nossa equação, o que eu tenho aqui é 6x ao quadrado, tá? Menos 5x ao quadrado na primeira, mais 1. Tá? Isso tudo é igual a 0. Tá? Então, esse x ao quadrado aqui, eu posso chamar eles de y. Certo? E aí a gente vai ter uma equação do segundo grau, como a gente conhece. Tá? Depois de resolver essa equação, o que a gente tem que fazer é voltar para a variável inicial, que era x. Beleza? Então a gente vai fazer isso agora. Então eu vou trocar tudo que é x ao quadrado por y. Então aqui eu vou ter 6y ao quadrado menos 5y mais 1 igual a 0. Tá? E agora eu tenho que achar as duas raízes em função de y. Beleza? Então aqui, usando aquele método diferente que eu passei para vocês, o que a gente tem que fazer aqui?
esse primeiro termo aqui, ele tem que ser 1. Então, eu vou dividir toda a equação por 6, tá? Então, eu vou pegar toda essa equação aqui e dividir ela por 6. Aí, o que acontece? Eu vou ficar com y ao quadrado menos 5 sobre 6 y mais 1 sobre 6 igual a 0. Beleza? Agora que aqui é 1, eu posso aplicar aquele método. Então, a gente vai achar um valorzinho aqui que é m, que vai ser menos b sobre 2, tá? Aqui, se a gente for identificar os coeficientes, o meu a vale 1, o meu b vale menos 5 sextos e o meu c vale 1 sexto. Tá? Então, aqui, o meu m, que é menos b sobre 2, então vai ser 1 meio de 5 sobre 6, que é 5 sobre 12. Tá? E aí a gente vai para aquela equaçãozinha, que é o quê? Que é m ao quadrado menos u ao quadrado é igual a c. Beleza? E as nossas raízes, x1 é m mais u e x2 é m menos u. Tá? Então a gente vai pegar essa equação aqui agora e vai encontrar u, porque a gente conhece c e conhece m. Tá? Então a gente vai ter m ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado por 12 ao quadrado, menos menos u ao quadrado vai ser igual a c. C que é 1 sexto. Tá? Então agora a gente vai isolar u. Então eu vou ter menos u ao quadrado igual a 1 sexto menos 25, que é 5 ao quadrado, sobre 144, que é 12 ao quadrado. Tá? Para a gente calcular essa soma de frações aqui, eu tenho que botar essa fração no mesmo expoente. Certo? Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por um número que faça esse 6 virar um 144. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Primeiro eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, eu vou ficar com 1 ao quadrado igual a 25 sobre 144 menos 1 sexto. Tá? E agora eu vou multiplicar em cima e embaixo. Então, 144 é 12 ao quadrado. Então, se eu multiplicar esse 6 aqui por 2, eu tenho um 12, certo? Então, preciso multiplicar por 12 de novo, que é 24. Beleza? Então, o meu u ao quadrado vai ficar 25 menos 144 menos 24 sobre 144. Tá? E agora, resolvendo isso aqui, vou ficar com u ao quadrado, vai ser igual a 25 menos 24, que é 1, sobre 144. Tirando a raiz dos dois lados, eu vou ficar com u igual a mais ou menos 1 sobre 12. Beleza? E como tanto faz o mais ou menos, por quê? Porque eu vou precisar tanto do mais quanto do menos aqui em cima. A gente acha as duas raízes. Então, meu x1 vai ser o meu m, que é 5 sobre 12. Tá? Mais u, ou seja, mais 1 sobre 12. Que nesse caso vai ser 6 sobre 12, que é o mesmo que 1 meio. Tá? E o meu x2 vai ser o meu m, 5 sobre 12, menos o meu u, ou seja, menos 1 sobre 12. Então vai ser 4 sobre 12, que é 1 terço. Tá? Então eu acho.
desculpa, aqui não é x1 e x2, aqui é y1 e y2. Que a gente substituiu a variável. Tá? E agora a gente vai voltar para x, certo? Para achar as soluções de x. Então, meu y, ele é x ao quadrado. Tá? Se eu for isolar x aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, certo? E aí vai ficar x igual a mais ou menos raiz de y. Certo? Então, para cada um dos valores de y, eu tenho que tirar mais ou menos a raiz. Certo? Então, meus valores vão ser x1 vai ser a raiz de y1. x2 vai ser menos a raiz de y1, certo? Então, eu tirei mais ou menos a raiz de y1. O meu x3 vai ser a raiz de y2. E o meu x4 vai ser menos a raiz de y2. Tá? Então, eu vou ter 4 soluções para x, em vez de ter só 2. Por que eu tenho 4 soluções? Porque aqui o maior grau é 4, certo? Então, sempre vai ter 4 soluções. Então, agora fazendo isso aqui, a gente vai ter que meu x1 vai ser raiz do y1. E o meu y1, a gente viu que é 1 meio. Então, vai ser raiz de 1 meio. Usando a propriedade das raízes, eu vou passar a raiz, vou dividir as raízes na fração, tá? Então, vai ficar raiz de 1, que é 1, sobre raiz de 2. Certo? E aí, a gente racionaliza essa raiz. Então, multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. E vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira solução. O x2 vai ser menos raiz de 1 meio, tá? Então, vai ser menos isso aqui. Menos raiz de 2 sobre 2. E agora a gente acha x3, que vai ser raiz de 1/3. Passando as raízes de novo, a gente vai ter raiz de 1, que é 1, sobre raiz de 3. E aí a gente racionaliza. Vai ficar raiz de 3 em cima e raiz de 3 ao quadrado embaixo, que é 3. Tá? E esse aqui vai ser o nosso x3. E a última solução, que é x4, vai ser o negativo dessa aqui. Então vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, se a gente for escrever o nosso conjunto de solução, que eu vou chamar de S aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente bota a nossa junto aqui. E aí, fazendo do menor para o maior, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos raiz de 2 sobre 2, é uma das soluções. Depois, menos raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. E raiz de 2 sobre 2. Então, essa aqui vai ser o meu conjunto solução dessa primeira equação aqui de cima, que é 6x na quarta menos 5x quadrado mais 1 igual a 0. Certo? E se vocês forem ver lá nas alternativas, vai ser a alternativa A. Só conferir aqui. Tá? Então, vai ser a alternativa A. Com alguma dúvida sobre essa questão? Ou sobre equações biquadradas no geral? Tá? Então, passando para a próxima, a gente vai ter o seguinte. Determine os valores de m para os quais a equação x ao quadrado mais m mais 2x mais 2m mais 1 igual a 0 admita duas raízes iguais. Tá? Então, a gente tem essa equação aqui, que é x ao quadrado mais
m mais 2 vezes x mais 2m mais 1 igual a zero. Tá? Então, a gente tem que achar um valor para m que faça x1 ser igual a x2, ou todos os possíveis valores para m. Tá? É isso aqui que a gente quer. E aí, se vocês lembrarem lá da definição da Bhaskara, a gente tem o discriminante, tá? Que a gente escreve como sendo um delta, que vai ser b ao quadrado menos 4ac. E aí, o que acontece? Tem 3 casos para o discriminante, certo? Se o meu discriminante for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, que é o que a gente quer nesse problema, certo? Então a gente vai usar essa regrinha aqui. Se ele for maior do que zero, a gente tem duas raízes reais e distintas. Tá? Aqui também é reais. Tá? E se esse discriminante aqui for menor do que zero, a gente não possui raízes reais. Tá? Ele tem raízes, mas não são raízes que são números reais. Tá? São números complexos que a gente vai estudar mais para frente. Certo? Então, a nossa questão aqui pede para a gente achar um valor de m onde as duas raízes sejam iguais. Ou seja, a gente quer um valor de m que torne o discriminante igual a zero. Tá? Então, identificando aqui os coeficientes, a gente tem que o nosso a vale 1, o nosso b vale m mais 2 e o nosso c vale 2m mais 1. Tá? Então, vou pegar os valores de a, b e c e vou colocar aqui na fórmula do discriminante e vou igualar a zero. Tá? Então, a gente vai ter que o discriminante vai ser b ao quadrado, ou m mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2m mais 1. E isso tudo tem que ser igual a zero. Tá? Abrindo esse primeiro produto aqui, a gente vai ter o quê? M ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes m, certo? 2 vezes a vezes b, que nesse caso é m2, mais b ao quadrado, que nesse caso é 2, que é 4. Tá? Menos 4, 2m mais 1, igual a zero. Tá? Então a gente vai ter m ao quadrado mais 4m mais 4 menos 4, menos 4 vezes 2m, que vai ser menos 8m. Tá? E menos 4 vezes 1, que é menos 4. Tudo isso igual a zero. E aí esse 4 com esse menos 4 aqui vai cancelar. E aí a gente vai ter o seguinte, m ao quadrado, 4m menos 8m vai ser menos 4m. Tudo isso é igual a zero. Tá? E aí a gente chega em outra equação do segundo grau. Só que o que acontece com essa equação aqui? A gente não tem o termo independente. A gente só tem o quadrado e um coeficiente vezes o valor que a gente quer. Certo? Então o que eu posso fazer aqui? Como ela é uma equação incompleta, e nesse caso o meu termo independente é zero, eu posso colocar o m em evidência. Certo? E aí eu vou ter
m e m menos 4. Isso aqui vai ser igual a zero. Certo? Por que eu posso botar em evidência? Se vocês forem fazer a multiplicação aqui, que é a distributiva, ou chuveirinho, vocês vão ter m vezes m, que é m ao quadrado, e m vezes menos 4, que é menos 4m. Tá? Então, se vocês multiplicarem isso aqui de novo, vocês chegam onde estava antes. E aí, como a gente tem um produto de duas coisas que é igual a zero, ou essa aqui é zero, ou essa aqui é zero, certo? E daqui a gente tira as nossas duas soluções. Certo? Então, ou essa aqui da esquerda é zero, ou seja, m igual a zero, tá? Ou essa aqui da direita é zero. Então, m menos 4 igual a zero, tá? Qualquer uma das duas sendo zero, a gente satisfaz essa equação, tá? E aqui, a gente vai ter uma equação do primeiro grau, que é só isolar o m. Então, a gente vai ter m igual a 4, tá? Então, as nossas duas soluções aqui é m igual a zero e m igual a 4. Beleza? Que lá nas respostas vai ser a A também. Certo? Então, nosso conjunto de solução vai ser m igual a zero e m igual a 4. Que é a alternativa A. Beleza? Conseguiram entender? Tá. E agora a 5. Que a gente vai ter o seguinte. O número de soluções inteiras da inequação menos x ao quadrado mais 13x menos 40 maior ou igual a zero no intervalo. Então, a gente tem um intervalo que é fechado em 2 e fechado em 10. Tá? Então, a gente vai achar o conjunto solução dessa inequação, certo? Ou seja, todos os números que satisfazem essa equação, ou seja, qualquer número que eu substituir, se eu substituir em x, vai dar um valor positivo, ou seja, um valor maior do que zero, ou vai dar zero, ou seja, as raízes dessa equação aqui também estão inclusas. E essas soluções aqui, eu quero elas que elas estejam só no intervalo entre 2 e 10. Tá? Então, eu vou achar a solução dessa equação e vou fazer uma intersecção com esse intervalo aqui, certo? E depois disso, eu vou contar quantos números inteiros tem nesse conjunto de solução, certo? Porque ele quer só a quantidade de soluções inteiras, ele não quer o conjunto. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar as raízes. Beleza? Porque as raízes, como é maior ou igual a zero, quando for igual a zero, vai ser o valor das raízes. Tá? Então, a gente vai pegar essa equação aqui, que é menos x ao quadrado, mais 13x menos 40 igual a zero, tá? E vamos achar os valores de x que satisfazem essa equação. Tá? Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1 para eliminar esse menos daqui. Então, eu vou ficar com x ao quadrado menos 13x mais 40 igual a zero. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o meu m, que vai ser menos b, ou seja, menos 13 sobre 2. Tá? Ou
13 sobre 2. E aí eu vou para minha outra equação, que é m ao quadrado menos u ao quadrado igual a c. Então eu vou ter 13 ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos u ao quadrado igual a c, que é 40. Tá? Isolando u, a gente vai ter menos u ao quadrado igual a 40 menos 13 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Tá? Vou multiplicar tudo por menos 1. Então vou ficar com u ao quadrado igual a 13 ao quadrado. Deixa eu já multiplicar aqui. Vai ficar 169 sobre 4 menos 40. Tá? E agora eu quero que essas frações aqui tenham a mesma base. Então vou multiplicar e dividir. Certo? E eu vou ter que u ao quadrado vai ser 169 menos 40 vezes 4, que é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 10, certo? Então é 16 vezes 10, que é 160. Tudo isso dividido por 4. Tá? Então a gente vai ter o ao quadrado vai ser 169 menos 160, que é 9, sobre 4. E tirando a raiz dos dois lados, a gente vai ficar com u igual a mais ou menos 3 sobre 2. Então a gente tendo m e u, o nosso x1 vai ser m mais u, e o x2 vai ser m menos u. Tá? Então x1 vai ser m, que é 13 sobre 2, mais u, que é 3 sobre 2. Então vai ter 16 sobre 2, que é 8. E x2 vai ser 13 sobre 2, menos 3 sobre 2, que é o meu u. Então vai ter 10 sobre 2, que é 5. Tá? Então as minhas duas raízes vão ser 8 e 5. Então, esses valores aqui, eles já fazem parte da solução da minha equação, certo? Porque é maior ou igual a zero. Então a gente já achou os valores que são iguais a zero. E agora como que a gente vai fazer para achar os valores maior? Tá? A gente vai fazer o gráfico. A gente vai olhar essa equação aqui do segundo grau como se fosse uma função e vai fazer o gráfico da função, certo? E aí, se vocês lembrarem lá, o gráfico de uma função de segundo grau vai ser uma parábola. Certo? Então aqui a gente vai ter um eixo x e um eixo y. E como, nesse caso, esse coeficiente aqui é negativo, vai ser uma parábola voltada para baixo. Certo? Então vai ser algo assim. Beleza? E os valores que intersectam x, ou seja, os valores onde y vale 0, a gente já achou. São 5 e 8. Então aqui vai ser 5. Aqui vai ser 8. Tá. E agora, quais valores que vão ser positivos? Vão ser os valores que estão na parte de cima do eixo y. Ou seja, todos esses valores aqui. Certo? Ou seja, todos os valores entre 5 e 8. Então vai ser esse intervalo aqui, que vão ser os valores positivos. Tá? Para qualquer valor menor do que 5, a nossa parábola tem um valor negativo. Certo? Então tudo isso aqui vai ser negativo. E para qualquer valor maior do que 8, a nossa parábola também vai ter um valor negativo. Certo? Então a solução ali vai ser um intervalo fechado em 5 e fechado em 8. Tá? E a gente quer que essa solução esteja nesse intervalo aqui, nesse outro intervalo, que é fechado em 2 e fechado em 10. Tá?
Então agora a gente vai ter que fazer a intersecção desses dois intervalos, certo? Então se a gente for fazer aqui S e então I aqui 2 e 10, aqui 5 e 8. Tá, então esses aqui são os dois intervalos. Vou chamar esse aqui de S1, tá? Que a nossa solução vai ser a intersecção. Tá? Se a gente pegar a intersecção deles, ou seja, tudo que eles têm em comum, a gente vai ter esse intervalo aqui, que é 5 e 8. Fechado em 5, fechado em 8. Tá? Então a própria solução que a gente tinha encontrado para a parábola já estava dentro desse intervalo aqui. Certo? Agora eu só preciso contar quantos números inteiros tem nesse intervalo aqui. Então, se a gente for continuar, a nossa solução era 5, 8. Tá? Se a gente for botar em notação de conjunto, a gente vai ter 5, todos os valores entre 5 e 6, todos os valores entre 6 e 7, e todos os valores entre 7 e 8. Tá? Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4 números inteiros. Certo? Deixa eu botar. Fazer assim. Então vai ser 4, que é a alternativa D. Tá? 4 soluções inteiras, tá? Conseguiram entender essa quinta questão? Tá, então indo para a última questão dessa lista, a gente vai ter um sistema de inequações, tá? E uma das inequações é uma inequação de segundo grau. E a questão é, qual que é o número de soluções inteiras desse sistema, tá? Então o sistema, a questão é a mesma, só que agora, em vez de ter uma inequação só, a gente tem duas inequações. Então a gente tem essa primeira inequação aqui, que é 2x menos 3 sobre menos 2 é menor do que 3, e x ao quadrado mais 2x é menor ou igual a 8. Tá? Então a primeira inequação é do primeiro grau. Tá? Então tudo que a gente tem que fazer é isolar x. Então primeiro a gente vai multiplicar os dois lados por menos 2 para eliminar isso aqui. E como a gente está multiplicando por um número negativo, a gente vai inverter a inequação. Então eu vou ficar com 2x menos 3. Dessa vez maior, porque inverteu a inequação, que menos 6. Que é 3 vezes menos 2. Tá? E agora é só isolar x. Então vou ter 2x maior do que menos 6 mais 3, que é menos 3. X maior que menos 3 meios. Tá? E essa aqui vai ser a nossa solução 1. E aqui a gente tem a segunda inequação. Que nesse caso eu vou só passar o 8 para esse lado. E a gente vai ter x ao quadrado mais 2x menos 8 menor ou igual a zero. Tá? Então, o conjunto dessa inequação aqui, que é de segundo grau, vai ser as raízes, porque é menor ou igual. Então vai ser as raízes da inequação vão estar contidas no conjunto. E vai ser também todos os valores que tornam
essa parábola aqui negativa, certo? Os valores que são menores que zero. Então, a gente vai achar as raízes primeiro, para conseguir desenhar o gráfico. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero, para achar as raízes. Aí, como aqui já é 1, a gente vai calcular o nosso m, que é menos 2 sobre 2. Tá? Menos b sobre 2. Então, com b é 2, menos 2 sobre 2, que é menos 1. E m ao quadrado menos u ao quadrado igual a c. Ou menos 1 ao quadrado, que é 1, menos u ao quadrado igual a c, que é menos 8. Então, menos u ao quadrado vai ser menos 8 menos 1, então menos 9. Eu posso cortar os sinais aqui. E eu vou ter que u é mais ou menos raiz de 9, que é 3. Tá? Então, m, nosso x1 vai ser m mais u, que vai ser menos 1 mais 3, que é 2. E o x2 vai ser m menos u, menos 1 menos 3, que é menos 4. Tá? Então, as nossas duas raízes aqui são 2 e menos 4. E agora a gente consegue desenhar o gráfico dessa equação do segundo grau. Tá? Então, vou fazer um eixo aqui, eixo y, eixo x, e dessa vez o coeficiente que está multiplicando aqui, o x ao quadrado, ele é positivo, então ela vai ser uma parábola voltada para cima. Certo? Então, desenhando ela aqui, a gente conhece esses valores que intersectam o eixo x quando y vale 0, que vai ser menos 4 e 2. Então, aqui é menos 4, que é 2, certo? E a gente quer todos os valores que sejam menores ou iguais a 0. Então, as raízes e os valores que sejam menores que 0. Tá? Os valores que são menores que 0 é quando o y são os valores que deixam a parábola abaixo de y, tá? Abaixo de x, no caso. Então, são todos esses valores para baixo de y. Que são os valores que estão entre as duas raízes. Menos 4 e 2. Então, são todos esses valores aqui. Que aqui a parábola é negativa. Tá? Valores maiores do que 2, ela é positiva. E valores menores do que menos 4, ela é positiva também. Tá? Então, a nossa solução 2 vai ser o quê? O x ele tem que estar no intervalo. Ele tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a menos 4. Tá? Ou em notação de intervalo, é fechado em menos 4 e fechado em 2. Para botar a nossa primeira solução em intervalo também, a gente vai ter maior que menos 3 meios, então é aberto em menos 3 meios, tá? Porque menos 3 meios não está incluso, e vai até mais infinito. E a solução total vai ser a intersecção das duas soluções, tá? Então vai ser S1 intersecção com S2. Então se a gente fizer aqui S1 e S2, S2 a gente tem menos 4 e 2, tá? Todos os valores entre menos 4 e 2. E S1 a gente vai ter
menos 3 meios, só que não é incluso. Então, menos 3 meios é menos 1 meio, então vai estar por aqui. Então, a bolinha aberta e vai até mais infinito. Tá? E S, que é a nossa intersecção, vai ser o seguinte, vai ser todos os valores em comum nesses dois conjuntos aqui. Certo? Então, vai estar aberto em 3 meios, menos 3 meios. Tá? E vai vir até fechado em 2. Então, vão ser todos esses valores aqui. Certo? Então, nosso conjunto S, que é a solução, vai ser aberto em menos 3 meios e fechado em 2. Só que a questão está pedindo para a gente a quantidade de soluções inteiras novamente. Então, a gente tem que escrever isso aqui na notação de conjuntos. Tá? E contar quantos números inteiros vai ter nesse conjunto. Então, fazendo aqui embaixo o nosso S, eu vou ter o seguinte. Primeiro eu vou adicionar o menos 3 meios, depois vou retirar ele, tá? Então, menos 3 meios. E aí, todos os números entre menos 3 meios, que é menos 1 meio, e menos 1. Todos os valores entre menos 1 e 0. Entre 0 e 1. E 2, que está incluso. E como menos 3 meios não está incluso, a gente retira ele do conjunto. Tá? Então essa aqui seria a solução. E se a gente for contar os números inteiros, a gente vai ter o menos 1, 0, 1 e 2. Então a gente tem de novo 4 soluções inteiras. Vai ser a resposta D. Beleza? Conseguiram entender essa parte de inequações de segundo grau? Tá. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre equações e inequações de segundo grau, vocês podem perguntar, tá? E eu vou estar respondendo. Se não tem, a gente vai passar para o próximo conteúdo, que seria o dessa semana, que é de funções, tá? Alguns conceitos de funções. Que a lista eu fiz toda com exercícios da UFSC. Beleza? Então, eu vou começar o primeiro exercício. Tá? Então, o primeiro exercício, ele diz assim. Se f, que é uma função que leva do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, ou seja, o domínio dela aos números reais, e o contradomínio dela aos números reais também, é a função que associa cada x real ao maior valor entre x mais 21 e 3 menos 2x. Então, a imagem dessa função é o intervalo fechado em 15 e aberto em infinito. Tá? Então, como que a gente vai analisar se a imagem dessa função é mesmo aquele intervalo ali? A gente vai desenhar o gráfico dessa função e vai analisar ela. Beleza? Então, a gente tem que a nossa função f vai ser o maior valor, f de x no caso, vai ser o maior valor, que eu vou chamar aqui de maior, entre duas outras funções que são x mais 21 e 3 menos 2x. Tá?
como é que a gente vai fazer o gráfico disso? A gente vai fazer um gráfico só, onde a gente vai desenhar essas duas funções aqui. E aí a gente vai comparar quais são os maiores valores entre elas, certo? Ou seja, qual função está mais em cima e qual função está mais embaixo. A que estiver mais em cima vai pertencer a f de x, certo? Eu já tenho um esboço aqui. Tá. Por onde a gente começa para desenhar isso aqui? A gente pode começar achando onde essas funções tocam no eixo x, ou seja, quando o valor de f de x é zero, e onde elas tocam no eixo y, quando x vale zero. Tá? Então, se o x for zero, elas vão tocar em algum valor aqui. Se o y for zero, elas vão tocar em algum valor aqui, ou aqui. Certo? Então, começando por essa primeira aqui, que é x mais 21. Quando x for zero, ou seja, quando a gente estiver aqui, ela vai valer 21. Então, pego aqui 21. Então, a gente tem um ponto dessa primeira função aqui. Tá? Agora, quando o y for zero, ou seja, para achar a raiz dessa função. Ou seja, tudo isso aqui tem que ser zero. X mais 21 tem que ser zero. Se a gente isolar x, o x vai valer menos 21. E a gente sabe que o y é zero. Tá? Então, o x vai valer menos 21 e o y vai ser zero. Tá? Então, agora a gente tem dois pontos. E essa primeira função aqui é uma equação de... A gente pode tratá-la como uma equação de primeiro grau, certo? Então, se a gente for desenhar o gráfico dela, vai ser o gráfico de uma reta. Então, o que a gente tem que fazer aqui é ligar esses dois pontos. Que eu vou tentar fazer o mais reto possível. Tá? Então vai ser essa função aqui. E agora a gente vai tentar desenhar a outra função da mesma forma. A gente vai encontrar dois pontos dela e vai fazer uma reta também, porque ela também pode ser tratada como uma equação do primeiro grau. Então, começando para quando ela intercepta o eixo y, então vai ser quando x for zero. Então, quando x for zero, ela vai encostar em y em 3. Tá? Então, a gente tem o nosso primeiro ponto. Quando x for zero, ela vai encostar o eixo y em 3. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso escolher algum outro valor de x e achar um ponto. Certo? Por exemplo, eu vou pegar aqui, pode ser o menos 10, que deve estar aqui pelo meio. Tá? Eu também poderia achar onde o y é zero. Certo? Só que daí ia dar uma fração. Porque isolando isso aqui, a gente ia ter menos 3 meios. Tá? E aí ia ser uma fração e ia ficar mais difícil. Então eu posso pegar algum outro valor de x qualquer e calcular aqui. Então eu vou pegar menos 10, que eu sei que fica bem aqui na metade, mais ou menos aqui na metade, certo? E colocar aqui. Então se eu botar menos 10 aqui, eu vou ter menos 2 vezes menos 10, que é 20, mais 3. Então eu vou ter 23, que é um ponto mais aqui em cima ainda. 23. E a gente liga esses dois pontos. Então seria esse ponto aqui, que é 23 e menos 10. Tá? Então com esses dois pontos aqui, a gente traça outra reta. Certo? E agora, o que a gente vai analisar? A gente sempre tem que pegar o maior das duas. Certo? Então, é o que tiver mais acima das duas. Certo? Aqui nesse ponto, elas estão cruzando uma outra.
Então, aqui elas valem a mesma coisa. Certo? Eu não sei que valor de x é esse. Nem o valor de y. Mas aqui elas valem a mesma coisa. E a gente vai usar esse valor aqui como fronteira. Tá? Então, para a esquerda desse ponto, quem vale mais? Quem vale mais é essa daqui. Tá? Eu vou dar nome para elas. Então, essa primeira aqui eu vou chamar de G. E essa segunda de H. Então, daqui para cá, quem vale mais é H de x. Que é 3 menos 2x. Tá? Então, seria todos esses valores aqui. Beleza? E daqui para a direita, quem vale mais é g de x. Beleza? Por quê? Porque eles estão mais para cima. Eles têm um valor maior de y do que a outra função. Tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa informação aqui, que agora é o gráfico da nossa função maior de entre x mais 21 e 3 menos 2x, e vai desenhar só ela. Tá? Então a partir daquele ponto ali que a gente desconhece, vai ser um ponto aqui, a gente vai ter algo assim. Tá? Essa aqui é a nossa f de x. Então, o domínio dela, se a gente fizer cruzamentos aqui, ou linhas verticais, com o eixo x, que é a variável da nossa função, a gente vai perceber, isso aqui vai para mais infinito, isso aqui vai para menos infinito. Tá? Então, se a gente pegar esse intervalo todo aqui, a gente vai perceber que o domínio dela, ou d, são os números reais. Tá? O contradomínio dela também vai ser os números reais, certo? Porque a reta aqui do eixo y são todos os números reais. Só que a imagem dela são todos os valores que ela alcança dentro do contradomínio. Vou botar aqui. Contradomínio também vai ser os números reais, tá? Que é o y aqui que a gente está analisando. É uma reta que nem x, que contém todos os números reais, tá? Só que a imagem dela, que é o que a gente quer descobrir, que são todos os valores que ela alcança de y, vai ser o quê? Esse aqui é o menor valor possível, certo? Eu não consigo encostar em mais nada aqui embaixo, então esse aqui é o menor valor possível, certo? Então a gente tem que descobrir ele. E para cima, tanto para cá quanto para cá, a gente consegue qualquer valor de y, certo? Então, vai ser desse valor aqui, que eu vou chamar de y0, e vai até mais infinito. Essa vai ser a imagem, certo? Então, nossa imagem vai ser fechada em y0, que a gente não sabe ainda, e vai até mais infinito, certo? Então, essa aqui vai ser a nossa imagem. O que falta agora? A gente tem que encontrar esse ponto aqui. Como que a gente vai encontrar esse ponto aqui? A gente vai ter que resolver uma equação de primeiro grau. Como que eu sei disso? Porque nesse ponto aqui é onde essas duas funções aqui valem o mesmo, ou seja, uma é igual à outra. Nesse ponto aqui, certo? Para descobrir esse valor aqui, eu tenho que g de x vale o mesmo que h de x, certo? Ou, em outras palavras, a gente tem que x mais 21 vale o mesmo que 3 menos 2x. Tá? E aí eu vou resolvendo isso aqui, eu vou encontrar o valor de x, ou seja, eu vou encontrar essa parte aqui de baixo, que é x0, que é a raiz dessa equação aqui. Mas com x0, colocando em qualquer uma das duas, porque elas valem o mesmo naquele ponto, a gente encontra o y dela. Tá? Então a gente vai resolver essa equação aqui agora, que é x mais 21
igual a 3 menos 2x. Tá, então, somando dois lados, a gente vai ter 3x mais 21 igual a menos 2x mais 2x, que é 0. Então, vai ficar 3. Aí eu vou ter 3x igual a 3 menos 21, que é 18. Opa, 21 menos 18. Tá? 3 menos 21, que é menos 18. E aí divide os dois lados por 3, a gente vai ter x e menos 6. Tá? Então o x desse ponto aqui vai ser menos 6. E agora a gente tem que descobrir o y, que é o que vai dar o nosso intervalo. Beleza? Então, para qualquer uma das duas eu descubro y, porque elas valem a mesma coisa nesse ponto. Então vamos pegar a primeira aqui, que é x mais 21. Então meu y0 vai ser x0 mais 21. Tá? Então y0 vai ser menos 6 mais 21. Y0 vai ser 15. Tá? E aí a gente encontrou a imagem da função. Então a imagem vai ser um intervalo fechado em 15 e até mais infinito. Tá? E era justamente a afirmação da questão. Certo? A questão era o quê? Ele deu o domínio contra domínio pra gente, que eram os números reais. Tá? E disse que a função era o maior valor entre x mais 21 e 3 menos 2x. E aí a afirmação, que era pra gente descobrir se era verdadeira ou falsa, era que a imagem dessa função é fechada em 15 e aberta em mais infinito. Certo? E a gente verificou que realmente é isso. Beleza? Conseguiram entender? Ficou alguma coisa muito obscura dessa questão? Então, eu escolhi menos 10. Podia ter sido qualquer outro valor. Certo? Se eu escolhesse o ponto, sei lá, o menos 21 também. Certo? Se eu escolhesse menos 21 também para achar o valor dela aqui em cima. Eu ia ter menos 2 vezes menos 21, que ia ficar 42, mais 3, 45. Então eu ia achar um ponto aqui em cima, certo? Que aqui no eixo Y ia bater em 45, certo? E tu pode ver que esse ponto vai estar na mesma reta. Então se eu traçasse a reta aqui, ia ser a mesma reta. E eu ia chegar na mesma solução, certo? Então eu posso escolher qualquer valor aqui de x. Eu só preciso de 2 pontos, porque é uma reta. Para qualquer uma das duas, eu precisava só de 2 pontos. Certo? Então eu poderia escolher 2 pontos, 2 valores de x aleatórios e colocar aqui na primeira, e escolher 2 valores de x aleatórios e colocar aqui na segunda. Inclusive poderiam ser os mesmos valores de x. Certo? Tendo esses pontos de cada, eu faço a reta, as duas retas no caso. E aí eu vejo qual está mais em cima da outra, porque a função aqui é o maior valor. E eu ia chegar na mesma solução. Certo? Então aqui tu poderia ter escolhido qualquer valor de x para qualquer uma das duas funções. Tá? Eu só precisava de 2 pontos para conseguir desenhar a reta. Se fosse uma parábola, aqui por exemplo, se fosse uma equação quadrática aqui,
eu ia precisar de mais de 2 pontos, certo? Aí eu ia escolher 3 ou 4 ou 5 valores que desse para eu conseguir desenhar, certo? Então, quantos valores forem necessários para eu conseguir desenhar o gráfico. Tá. Então, a gente pode encerrar por aqui, certo? E semana que vem a gente continua esse conteúdo de funções, que tem mais 5 questões para resolver. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida dessa primeira questão de funções, ou do conteúdo de equações e inequações do segundo grau, vocês podem me perguntar ou lá no grupo, ou no meu e-mail, ou mesmo trazer essas questões para a próxima monitoria de novo. Beleza? Então, boa noite, até semana que vem.